Boa noite a todos. É claro, meus irmãos, que sentimos saudades uns dos outros e da nossa convivência. Mas esse contato virtual já nos consola e enche o nosso coração de contentamento. Estamos separados, é verdade, mas unidos pela mesma fé, pelo mesmo ideal em torno da abençoada doutrina espírita. E tenhamos a certeza que nossos amigos espirituais continuam nos amparando. Então, que neste momento unamos os nossos corações para elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando a Jesus e aos benfeitores amigos a proteção e o auxílio que ainda continuamos necessitando. Que vibrações de paz, de saúde, de esperança e confiança em Deus nos envolvam e fortaleçam. Rogamos pelos nossos lares, pelos nossos familiares e amigos e por todos os nossos irmãos em humanidade. Que a proteção divina possa envolver nosso planeta nesses momentos difíceis e que não nos falte a certeza que o Mestre Jesus continua velando amorosamente por nós. Muita paz. Nós vamos hoje tecer comentários sobre o bem viver. Embora busquemos, de maneira equivocada muitas vezes, focados apenas em conquistas materiais, o que mais desejamos é a felicidade, ou seja, desejamos bem viver. Todos nós sabemos que a reencarnação é um estágio na Terra, uma formosa etapa que nos oportuniza, além de aprendizagem, o ensejo, a possibilidade de amealharmos valores que contribuam para a nossa evolução espiritual. A vida na matéria é, pois, um recurso valioso para a obtenção do equilíbrio, da paz interior e da plenitude. Também não desconhecemos que cada um de nós é um espírito imortal, temporariamente envergando um corpo físico. Esse espírito imortal se serve do corpo como um instrumento de aprendizado na caminhada evolutiva em busca da felicidade. O espírito André Luiz, nas suas obras, nos informa que, por ocasião do planejamento reencarnatório, os espíritos construtores projetam os mapas cromossômicos para que o futuro reencarnante tenha o corpo que melhor lhe auxilie na nova etapa na esfera física. Muitas vezes, eles manipulam até o material genético dos pais para que a futura encarnação possa ser coroada de êxito. Necessário, portanto, que o corpo físico seja cuidado, preservado de desgastes desnecessários, mantendo assim a saúde e a vitalidade, para servir adequadamente ao espírito. E na base de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes, está o pensamento. Nada se realiza se o pensamento correspondente não ocorrer, ou seja, se o pensamento não comandar a ação planejada. Portanto, na condução perante a vida e na solução de desafios e dificuldades, somos direcionados pela razão e pela consciência, tudo isso se traduzindo em pensamentos. O pensamento contínuo é atributo do ser humano. Nós nunca paramos de pensar. Segundo alguns autores, temos cerca de 95 mil pensamentos por segundo. E, meus irmãos, o pensamento jamais é neutro. Sendo o pensamento um fluxo de energia, ele vai gerar nossas ações, boas ou más, nossas atitudes corretas ou equivocadas. E não podemos esquecer que o pensamento é uma manifestação do espírito. Portanto, temos que prestar muita atenção ao sentimento ou à emoção que acompanha o pensamento. Pois, se o pensamento cria, o sentimento molda. Pensamento e sentimento estão acoplados energeticamente. E o pensamento, gerado pelo espírito, cria, modela imagens fluídicas no perispírito, revelando a intenção daquele pensamento, ou seja, do sentimento que lhe deu origem e que o acompanha.
Quando o pensamento, pelo sentimento que o caracteriza, desestruturar o perispírito, vai ocorrer uma repercussão negativa no corpo físico, pois o corpo e o perispírito estão unidos molécula a molécula. E as imagens criadas pelo espírito, captadas e transmitidas pelo perispírito, permanecem à nossa volta, formando a nossa atmosfera espiritual. Portanto, meus irmãos, vivemos numa atmosfera, numa paisagem fluídica, gerada pelo pensamento e refletindo aquilo que é cultivado no mundo íntimo. E essa atmosfera, é claro, poderá ser saudável ou doentia, sendo dessa atmosfera que o perispírito recolhe as energias que ele precisa, sejam elas deletérias ou salutares, ficando mais impregnado delas. E quanto mais o perispírito absorver energias negativas, mais ele se desestrutura e mais o corpo físico sente e adoece. Então, o posicionamento mental determina um panorama de tranquilidade ou de inquietações, dos quais somos os únicos responsáveis. Podemos dizer que bem viver se reflete numa forma elevada de bem pensar, porque o pensamento é responsável pela ideia que se transforma em realidade, em ações e atitudes. Também é o pensamento o responsável pelas companhias, tanto espirituais como físicas que nós temos, porque atraímos para junto de nós aqueles seres, aquelas criaturas cujo teor mental, cujo padrão de vibração é equivalente ao nosso. É a lei das afinidades, da qual nós não conseguimos nos esquivar. E é fácil entender que pensamento e a saúde física, mental e espiritual são termos interdependentes, interrelacionados na equação da vida. Hoje em dia, os modernos exames que a medicina dispõe mostram que pensamentos diferentes acionam áreas diferentes do cérebro. Sabemos que pensar equivale a produzir uma química cerebral, ou seja, a energia do pensamento atua sobre o cérebro, causando reações químicas correspondentes. Cada pensamento tipifica, ou seja, caracteriza as substâncias produzidas, pois cada pensamento possui um componente emocional que gera uma consequência física. Então, pensamento educado no bem, pensamento positivo, produz ondas vigorosas de bem-estar, mas o contrário também é verdadeiro. Pensamentos negativos têm efeitos danosos sobre o nosso organismo. Se o pensamento resultar de emoções negativas como medo, haverá uma produção exagerada de adrenalina pelas glândulas suprarrenais. E a adrenalina é o hormônio do estresse, que por si só já é muito prejudicial. Mas a adrenalina tensiona músculos, contrai vasos periféricos, eleva a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Portanto, sentimentos negativos de mágoa, de raiva, medo, inveja, ressentimento, insegurança, culpa, desejo de vingança são nossos algozes, dificultando o bem viver porque prejudicam a saúde física. Por outro lado, pensamentos gerados por emoções e sentimentos positivos, como alegria, carinho, confiança, esperança, autoestima, amorosidade e, evidentemente, a prece, são nossos benfeitores, porque oriundos de uma atitude mental positiva, de valores nobres, provenientes de um espírito em equilíbrio. As emoções positivas, aquelas que geram experiências agradáveis, tais como a alegria, a felicidade ou o amor, enviam mensagens ao cérebro, e o cérebro, nesse caso, através da hipófise, elabora substâncias denominadas endorfinas. Sob a ação das endorfinas, que são analgésicos naturais,
se verifica a melhoria da memória, da concentração, do bom humor, da resistência física e do sistema imunológico como um todo. As endorfinas também protegem vasos sanguíneos das lesões, além de bloquearem aquelas lesões que já existem. As endorfinas têm ainda efeito anti-envelhecimento, pois removem os radicais livres. Portanto, para que possamos bem viver, é necessário educar nossos pensamentos e sentimentos. Necessário vigiar muito para modificar nossos hábitos de pensar. Para isso são recursos importantes as leituras sadias, as conversações úteis, as convivências dignas, a confiança em Deus e, evidentemente, jamais podemos esquecer o hábito da prece. Precisamos aprender a vigiar e orar como nos ensinou Jesus. Mas, por mais que vigiemos, muitas vezes nos percebemos mergulhados em pensamentos perturbadores. Esses pensamentos têm origem em hábitos doentios, arraigados, oriundos de um passado não muito feliz, que nos faz renascer, muitas vezes, sob pesados e dolorosos compromissos. Reencarnamos sob a bênção do esquecimento e, queixosos, muitas vezes alegamos não lembrar do erro ou da falta cometida, portanto não sabendo o que é preciso corrigir. Mas isso não é uma justificativa válida. Podemos, através da análise dos nossos impulsos emocionais, das nossas tendências e das reações, conhecermos aquilo que precisamos corrigir e modificar. Não podemos perder de vista o fato que cada encarnação tem por objetivo administrar a conduta, orientar os sentimentos, desenvolver emoções superiores, ou seja, realizar a educação mental e moral. Indispensável para bem viver, manter sempre então uma atitude positiva, qualquer que seja a situação enfrentada. E as situações difíceis e perturbadoras ocorrem. São nossas provas, são nossos testes. Então, o que devemos fazer quando nos encontrarmos ante inquietações? Como bem viver numa situação dessas? Precisamos manter a serenidade e agir com equilíbrio. O desespero nada resolve, a nada conduz, além de ser um péssimo conselheiro. Se nós mantivermos a serenidade, mais tarde surgirá a paz que falta. Podemos bem viver mesmo ante limitações e dores físicas, mantendo nesse caso a paciência e buscando restabelecer a saúde por todos os meios possíveis, cultivando pensamentos otimistas e de bom ânimo. Nada acontece por acaso. Mas mesmo assim, diante de limitações e dores físicas ou morais, vamos aproveitar o tempo para trabalhar no bem. Muitas vezes, o trabalho em benefício do outro nos faz esquecer de nós mesmos, e talvez esse seja o melhor remédio que possamos adquirir. E se nós estivermos ante a solidão e o desconforto, ainda assim é possível bem viver. Basta guardar a confiança em Deus, seguir mesmo entre lágrimas. Tudo passa, e como somos espíritos imortais, mantenhamos a certeza que haverá reencontros felizes e alegrias realmente compensadoras. Podemos bem viver mesmo se estivermos ante a adversidade. Vamos, nesse caso, recolher as lições que essas situações apresentam, com paciência e resignação. Aquilo que nós não pudermos corrigir, consertar com os nossos esforços, temos que aceitar. Isso significa a resignação. Na realidade, tudo isso são as colheitas da sementeira do ontem. Mas hoje estamos com a oportunidade de refazer a semeadura. Então não percamos tempo. E se estivermos ante a perseguição de espíritos inferiores, sofredores, como bem viver nesse caso? É importante, então, verifiquemos a própria conduta. Possivelmente
estamos oferecendo sintonia, vibrando no mesmo padrão que eles. Vamos orar por eles, pedir perdão por algum mal que possamos ter causado no passado presente ou no passado remoto. Amar o quanto pudermos, pois sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. Com a nossa sinceridade e humildade, os antagonistas de agora serão convertidos em companheiros queridos, com toda certeza. É possível bem viver mesmo ante humilhações e injustiças, precisando para isso manter a tranquilidade. Tudo tem uma razão de ser. Talvez essas situações sejam as provas que necessitamos vencer. Felizes se as injustiças, as humilhações, as injúrias nos encontrarem pacificados e de consciência tranquila. Vamos transformar tudo isso em experiências fortalecedoras das virtudes. Orar pelos irmãos desavisados que ainda se preocupam em diminuir, em falar mal dos outros. Entretanto, meus irmãos, para que possamos agir bem, grande esforço deve ser feito na busca do autoconhecimento. Vamos então reforçar a visão da nossa própria personalidade, buscar conhecer a motivação das nossas reações, observar e analisar a opinião que as outras pessoas têm sobre nós, aceitar que há muito o que corrigir, pois, em contrário, não estaríamos encarnados neste mundo, que ainda é de expiações e provas. Vamos analisar a nossa vivência à luz dos ensinos de Jesus. Para bem viver, precisamos ampliar nossa responsabilidade, ou seja, aumentar a capacidade de decidir, optar e escolher o bem. Isso é exercer o livre-arbítrio com acerto. Precisamos ser mais verdadeiros, ou seja, não aceitar o erro sob pretexto de ser agradável aos outros. Precisamos ter mais autonomia, significando saber dizer não, para não cairmos em modismos ou cedermos a pressões de grupos que realmente são danosos. Se estivermos com dificuldade de bem viver no lar, busquemos estabelecer um clima de respeito, de tolerância, de compreensão, de carinho, eliminando o autoritarismo se formos pais ou de superdependência se formos filhos. O lar, meus irmãos, é o primeiro ambiente onde devemos procurar bem viver. Para bem viver, não podemos nos esquecer de combater hábitos nocivos e vícios. Jamais esqueçamos que somos os únicos responsáveis pelos nossos atos e que cada um desses atos traz a consequência correspondente. Meus irmãos, a reencarnação é dádiva divina. Vamos permanecer confiantes, buscando o crescimento espiritual, pois para isso reencarnamos. Vamos nos colocar a serviço do bem, do dever, da dignidade. Aproveitemos essa abençoada oportunidade de amenizar o passado, corrigindo e evitando novos enganos. Estejamos certos de que assim receberemos cuidadosa assistência do plano maior. O importante é o hoje, não o que se foi e que deu origem a ocorrências menos felizes. Aquietemos os sentimentos doridos através da compreensão dos objetivos existenciais. Não esquecer dos compromissos de iluminação interior. Mantenhamos a fé, a esperança e a confiança em Deus. Meus irmãos, não desperdiçar a presente encarnação é bem viver. E para concluir, eu vou lembrar uma história cuja parte final já vai nos servir de prece de encerramento. Uma criança pequena, bem pequena ainda, querendo comer uma fruta, chegava e pedia assim: Pai, começa o começo.
Com isso, ela queria que o seu pai retirasse uma porção da casca para que ela depois, mesmo com dificuldade, pudesse concluir a tarefa. E o pai não só atendia, como muitas vezes ele mesmo descascava toda a fruta, pois sabia que, para aquela criança, a tarefa ainda era muito difícil, lhe faltava habilidade. Pois bem, hoje, diante de tantas dificuldades que estamos passando e que não temos habilidades para resolver, e porque não podemos estar felizes, viver bem, enquanto em nós mesmos ou em torno de nós houver tanto sofrimento, pois já nos anima um sentimento de fraternidade, de solidariedade, como crianças espirituais que ainda somos. Nos dirigimos ao nosso Pai, nos dirigimos a Deus, pedindo, com a certeza de sermos atendidos. Pai, começa o começo. Muita paz.